Fala, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vídeo de fechamento de mercado, né? Hoje tentamos aí subir, ficamos brigando o dia inteiro aí para trabalhar no terreno positivo, né? Até que enfim, o dólar cedeu um pouco e nas DIs uma volatilidade absurda, né? Absurda. Isso não é algo normal, tá, pessoal? É cenário de. é, Chega a ser até um pouco preocupante, ó. DI subir 3%, chegar a cair 4% quase no dia, né? 3,5% chegou a cair e fechou com queda de 2,90, né? Então tem algumas coisas que às vezes preocupa, ou talvez aí os leilões do Banco Central tenham funcionado, né? Porque o Banco Central atuou tanto nos juros, né, quanto no tesouro também. Então, é uma outra ferramenta que o Banco Central tem também, né, de tentar segurar, tá, de algumas formas aí, o câmbio e a curva de juros, tá? Então, hoje parece que funcionou. Então, o mercado deu uma acalmada, né, olhando para de ponto de vista assim de, pô, será que as quedas continuam, né? Talvez continuem, mas o mercado, não sei, chegou num ponto também que, cara, dali para baixo também eu acho que o cenário precisa, tipo, estar muito ruim, né? Aí o Banco Central passa, né, de alguma forma aí, uma mensagem, né, de que, pô, de repente o mercado tá certo, né, com a cobrança desse juros alto. De repente não, de repente está rolando um exagero aí por parte do mercado, né, dos formadores aí de preço de juros, né? E o Banco Central passa esse recado, né? Então parece, vamos, né? Aí só os próximos dias, né? Aí o mercado entra em ritmo de férias. Então vamos lá, compartilhar a tela e bora lá para aquele fechamento técnico. Para você que chegou agora, que não conhece o canal, se inscreve no canal, né? Confere, tem bastante conteúdo, tem bastante coisa no meu canal sobre opções, sobre trade, eu faço esses fechamentos, né? Eu opero ao vivo ali, né? Tem uma sala de trading ao vivo com o pessoal do SGR, tá? Que é uma das séries da Levante. Então, se você não conhece, tem os links aqui na descrição. Fica o convite para que você conheça um pouco aí do meu trabalho, né? Um pouco mais de próximo. Se não, pelo menos o like, né? Se você já conhece, já me segue, né? Não esquece de deixar o like aí no fechamento de mercado. Vamos lá. Ibovespão, né? Ibovespa. Deu uma acelerada da queda, chega, né? Faixa, tá? É uma zona de suporte bem forte, né? É uma região que eu acredito, tá? Que tenha bastante liquidez por aqui, né? Foi ali um ponto, tá vendo? Um ponto que cravou a máxima. O mercado tentou romper algumas vezes essa região, né? Lá no passado, ó. Não conseguiu, né? Ficar acima dessa faixa, né? Aí demorou um bom tempo e cravou, né, o rompimento com direito até a pullback aqui, ó, nessa faixa. Então, essa faixa entre ali os 121 e 100, mais ou menos, e os 118 e 700, né, tem algumas mínimas ali. É uma faixa bem extensa com essa média de 200 encostando, né, tá vendo? Então, com essa média de 200 encostando. Se o cenário for realmente tão ruim, né, aí a gente pode ver um movimento bem mais pessimistas, né? E talvez perdendo, né, essa média de 200. Vamos ver o que resolve entre. Aí tem aprovações de pacote fiscal, aí então um monte de coisa para fazer conta. Do ponto de vista técnico, é região boa de suporte, né? E alguns papéis também, né, vão mostrar aí reação, né, em algumas faixas de preço. A Vale não, né? A Vale perdeu o suporte. O próximo ponto da Vale é o 52 lá embaixo, se não os 48, né? Lá naquela mínima que chegou a visitar. Aí o ponto negativo com a Vale e que me chama atenção negativamente, né? É que é um famoso vaziozão daqui para baixo. Não tem nenhuma média aqui, né? 200, né? 400 que eu uso tá bem longe do semanal, né? Deixa tudo para trás. Tem só essa mínima como ponto de suporte e região relevante tá lá embaixo só, né? Que aí teria essa região, né? E uma outra consolidação lá. Aí fica um ponto de atenção com o Vale, né? Vale daria, pelo menos o trade, né? Não sei se vai cair lá até 40, tá? Tem nada de certeza, são só pontos técnicos que me chamam a atenção nessa movimentação da Vale. Ó. Deixou um fechamento bem feio na semana, né? Vai deixando na semana, né? Fecha só amanhã.
Tá vendo? Fechamento de rompimento de fundo. Então daria até para pensar em operar. Alertei até no fechamento de ontem. Falei, ó, vale um dos papéis aí que eu acho que dá para pegar uma trava de baixa. Aí Petro não, Petro segurando aí nesses 37. Itaú, por exemplo, também, ó, Itaú chega numa zona de liquidez também. Itaú vai chegando aos poucos, né? Ó, uma boa de uma região aqui, né, de liquidez, tá vendo? Tem um monte de mínima, máxima, né? Um gráfico semanal aqui. Se traçar aqui, deve ter até alguma linha de tendência aqui desse gráfico semanal. Não sei nem se tem muito sentido, né? Traçar isso aqui, ó. Tá vendo? Então chega também, tá vendo? Ó, Itaú é outro papel que chega aí num pontaço de preço. Então, apesar do cenário ruim, né? Aí Sabesp não. Sabesp até penso que está num bom preço, mas esse topo duplo aqui, ó, né, daria uma desanimada. A Sabesp está mais com cara de ainda de rompimento desse topo duplo em armar um pivô de baixa do que pensar, né, em repique de mercado. Aí, as beta alto em juros, né? Aí tem alguns papéis aí que caíram bastante, mas não deixaram nenhum sinal também de repique, né, no meio dessa movimentação. Aí Magalu, ó, 7,13, a Brava, né, chegou a bastante bom, né, algumas notícias da Brava, né, chegou a subir e cair aí forte. A Vilid, hein, aquele gráfico semanal da Vilid ativou, né, não ativou ainda. Ah, ativou, estopou, né, e voltou. Teria estopado ontem de qualquer jeito, né. É. Mas a Vilid não quer ficar para baixo dessas médias do semanal, não, a impressão que dá, hein, ó. Né, o cenário é parecido com esse aqui, né? Foi lá embaixo, voltou. Ó. Esse aqui fez a mínima aqui, ó. A Aura 33 teve uma queda forte, né? Uma boa devolvida, aí junta petróleo, junta tudo. Aí, né, vamos entender o contexto, né? Então, para quem tiver no trade, que eu tinha até comentado, que eu realmente achei um rompimento bem top, né? Para quem pegou nesse rompimento aqui, para quem pegou nesse rompimento aqui e não saiu, né? E não saiu, tá vendo? Ó, o papel chegou a fazer máxima lá perto de 27. Essa região aqui eu tinha comentado que era uma região boa de parcial, né? Então, aqui eu tinha comentado que era uma região boa de parcial. Esse rompimento aqui, para mim, ainda é, né, um rompimento extremamente bonito. Só que o papel devolve um pouco mais de força, tá vendo? Ele volta, né, para baixo dessa região. Eu, né, se não tivesse feito a parcial aqui, ó, se eu não tivesse conseguido sair a parcial, meu stop original estaria aqui embaixo, embaixo dessa mínima aqui, né, embaixo dessa região aqui, ó, 22,40 mais ou menos. Então, eu manteria o stop aqui, porque se o preço vier para cá, desconfigura até esse cup, né, em terreno aqui de rompimento. Aí tem que olhar o ouro, se o ouro caiu 1,67, né? Juros é ruim, né? Essa não redução de juros no para as commodities, né? Então, aí fica esse ponto de atenção para quem pegou esse trade da Aura 33 da sala ao vivo, talvez. JBS deu uma boa enroscada também. A Lied devolveu, né? A Lied eu tava de olho naquela médiazinha de 200 ali, ó, tá vendo? Aquele papel ali, mas já ficou feio, né? Fica interessante para quem pensa numa venda aqui, né? É um papel meio micão, mas ó, se fechar a semana desse jeito aqui, dá para pegar essa vendinha, tá vendo? Ó, perde média de 200, linha de tendência, a papel abre espaço para cair, né? Ó, tem aqui, aí depois tem uma outra região só aqui, eu nem sei se tem liquidez, tá? A Lied ISA 3 segurou. Unipar eu estava de olho nesse gráfico semanal, mas, cara, desconfigurou tudo. Vou tirar ela fora daqui. Tupi 3 também, né? Seria aquela venda no semanal, tá vendo? Não ativou a venda, não ativou, né? Se não ativar, teria o deslocamento de gatilho aqui. Só que aí aqui fica um ponto de interrogação, porque ó, o gráfico semanal, né, um gráfico muito mais, né, insinua ali muito mais a venda, né, ó, perdendo média de 200. Agora, nesse gráfico diário, é que ele está muito pressionado. Pode ser, né? Ó, a gente vê a perna de baixa, correção. Aí, outra perna de baixa, o mercado volta. Então, ele renova topo e deixa um fundo aqui, né? No semanal, no diário, aqui dá vontade de pensar num trade para cima, né? Com esse papel, para cá. Só que também tem já 400 aqui e tem a 200 aqui por cima, fechamento de gap
Então, bem pressionado, né? Aí semana que vem dá uma dúvida, né? Aqui dá vontade de vender e aqui dá vontade de comprar, né, esse papel. SUSB. Suzano tem um pivôzinho de baixa nesse gráfico diário, mas no semanal lá, por enquanto, parece uma correção. Então, daria para pensar aqui, ó, um pivôzinho de baixa nesse gráfico diário da Suzano. Daria para pensar um cenário aí, de repente, dar uma acalmada, né? Suzano perder esse ponto aí. Açaí. Não vejo sinal de fundo, né? Acho que não deu sinal de fundo ainda, né? Nesses papéis, mas ó, 5,13 lá em um alvo de Fibo, né? Ó, dá uma cravada lá. Neo 3 seria, né, aquela oportunidade que teria dado a entrada. Eu vou tirar daqui, porque volta, né, para dentro da consolidação, aí perde o sentido. E a Embraer, que eu estou acompanhando esse semanal da Embraer, aí ver se a Embraer vai dar uma cravada mais uma alta ou não. Aí eu coloquei Azevedo aqui, ó. Azevedo tem um movimento aqui interessante, tá? Só que eu não soltei recomendação. Essa aqui eu até soltaria, tá, pessoal? Porque essa época do ano aí tá todo mundo de férias praticamente, né? Ó, alta, correção, né? Aqui seria a ideia de outra alta, né? Então aqui daria para fazer uma comprinha por aqui, deixar um stop aqui embaixo. Quanto tem de stop aqui? Esses papéis baratinhos percentualmente é ruim de operar às vezes. Ó, tem uns 13% de stop para operar um miquinho. Se buscasse 1,30, 1,40 ali, já daria para fazer um tradezinho. Entrou um volume, ó, o BV virou para cima, miquinho para dar uma acompanhada de perto aí. A Sanepar segurou ali nos 27, B3 fechou a 9,98. Eu ainda acho esse gráfico semanal da B3 muito mais vendedor do que comprador, né? Tá vendo? Ó? Durante a semana, ó, ativou, né, esse PC de venda que deixou aqui, ó. PC 9,3 de venda aqui, ó. Dois candles, ativou, stop lá em cima. Eu ainda escolheria a venda para operar na B3. Não sei se eu compraria, não. Ainda tem essa bolsa para abrir aí no ano que vem, né? Começa esses rumores, pode ser que Caixa Seguridade segurou aí nos 15 também de novo, né? Ó, eu dei uma puxada boa e segurou aí para cima. Aí a FESA que estopou a gente subiu, né? Não sei se viu ali nada ou não, mas stop é stop. E a Semin também que estopou a gente. Aí essa aqui são duas operações encerradas do SGR. Aí já era. Agora vamos passar outros papéis. Eu vou ver alguns aqui. Cosan não deixou sinal de fundo também. Bem feio o papel, né? Mas está bem longe da média. RCV, nada. Prio, 39. Eu não sei ainda, viu? Eu tenho um revés ainda com Prio. Vocês conhecem a minha opinião em relação a esse papel. Esse papel, se tivesse um rompimento, principalmente em se romper a cabeça do pivô aqui embaixo, ó, aí eu acho que não segura, não, hein? Com esse gráfico semanal, se a gente olhar essa janelinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Se a gente olhar essa janela aqui, ó, né, tem um movimento aqui de reversão de tendência bem bonito, né, ó. Vai, para, volta, né, ó. Abre, perna de baixa, recorre, retoma para as médias, né, ó. Isso aqui seria, não seria de se descartar, né, esse cenário para Prio. Vamos ver como é que tá o petróleo. US$ 72. Não ficou para cima, né, daquela linha, né, que eu comentei durante a semana. Vamos lá. A Ryzen também não dá, né? Ó, a Ryzen foi lá também, ó, 2,18. Ó, o próximo, 1,86. Materiais básicos, vamos ver Vale. Aí a Vale eu comentei, né? A Brap segue o mesmo racional. A Brap não foi ainda, não perdeu. Deixa eu ver. CBAV, nada. GBR e a Goal. Ó, devolvendo esses papéis, ó. Não seguraram lá para cima, não, né? De repente, não sei se é tão benéfico assim algumas coisas, algumas barreiras do Trump, né? Teve um call aqui, além do dólar, né? Algumas coisas ali, de repente, com taxação, alguma coisa assim, a Goa e a Gerdau seriam beneficiadas, mas talvez o resumo da ópera também, né? Não rompeu consolidação lá para cima, né? O papai se mantém aí dentro do range.
A Klabin deixou um sinalzinho feio no semanal lá, ó, um martelinho, deixando, né? Até amanhã ainda. Tô pensando que hoje é sexta-feira, amanhã é sexta. Olha lá, tem um sinalzinho feio ali, ó. Tá vendo? Um rompimento de mínima, daria para buscar um trade meio contra tendência do papel ali. Então, deu uma refugadinha SLC. Lead, comentei. Vamos ver. De GPS, feio, né? Papel tem que continuar com bastante espaço para dormir. Tava. Não. Um, três. Não. A Kepler 9,40. Kepler num range interessante. Tupi comentei. Sul e a Embraer, que tem aqui nesse setor. Vou dar uma passada no setor bancário aqui. A BCB 4, R$ 20. A BCB 4, né? Pode ser aquele cenário de consolidação que eu comentei dos 20, né? Se o papel perder esses 20, né, tem algum espacinho para cair. Tem logo a média de aqui, né? A média de 200 está bem longe lá atrás, ó, bem distante. Então teria esse espaço acima dessa média, acima, né, desse suporte, seria um cenário do papel armando, né, uma boa consolidação aqui, né? Então seria um range bem extenso do papel aqui, assim, ó, range de uns R$ 2, R$ 3 aí para tradar, né? Depac fechou 28,53, ó. Média de 200, comentei desse range aqui, ó. Um range bem interessante, né? Pensando num repique, né? Você quer pensar... Ou pensar em fazer um preço médio, comprar o papel para carregar, né? Ou pensar num trade de repique. Às vezes esses trade de regiões, assim, ó. Às vezes você pega o papel aí, pega 3, 4, 5% no trade de repique. Às vezes dá alguma oportunidade aí. Principalmente para quem gosta de técnica, né? Para quem gosta da análise técnica, às vezes dá para treinar. BBSE, vamos ver se rompeu o topo aí de BBSE, por enquanto não foi. Bradescão. Bradescão no diário aqui deixou um sinalzinho que pode ser, né? Um sinalzinho de fundo, mas precisa reagir nesse. Era bom se reagisse nesse semanal. Era bom se reagisse nesse semanal, se o Bradesco deixasse para a semana aqui, ó, semana que vem. Fechamento, né? Não precisa ser tão grande assim, mas um fechamento no positivo e esse OBV ele virasse um pouquinho aqui, ó. Por quê? Ia dar uma impressão de divergência, tá vendo? Ó, esse fundo é esse fundo. Aí o papel vem renovar fundo, mas né, o OBV não renova. Aí talvez pode ter uma atuação boa aí dos compradores. É, B3, comentei Santander também, ó. Santander tá lá também, ó, na beira do precipício, né? Tá vendo? Região forte de preço do papel, é bem forte, tá? Não sei se vale a pena ou não vale ter Santander na carteira, né? Mas é só por puramente análise técnica, ó. Outro papel numa região bem forte, né? Ó, num cenário bem travado, né? Um papel bem consolidado aí, tem um range bem grande aqui também, ó, no Santander. Vamos ver, utilidade pública, SAP, segurando na 200, acho que é um papel mais para posicionamento, CSMG também pontaço, só me preocupa, né, essa impressão aqui desse topo duplo também, ó. Topo um, topo 2, né, bem alinhado, ó. Papel já ameaçando romper, né, o fundo, né, que é o rompimento do topo duplo ali também. O topo duplo é outro que tem uma taxa de acerto bem grande. O rompimento desse topo duplo pode jogar o papel aqui nesses 18, ó, tá vendo? Então aqui é um ponto, né, o papel teria que desconfigurar esse topo duplo. Como? Precisa dar uma subida aqui, ó, tá vendo? Ele precisa voltar lá em cima de preferência, porque também se ele fizer isso aqui, ó, né, ele faz aqui, encontra com as médias ali, né, não tem força para passar e faz o rompimento, aqui, né, é o rompimento de livro, né, que aí com certeza chama venda até aqui, mais ou menos. É um cenário provável e possível, né? O papel está num ponto bem interessante, bem esticado no diário lá, ó, bateram direto, né? O papel desceu. Aí, papéis que tem esses drives, né? Privatização, às vezes, né, a gente quer montar posição mais barato, né? Então rola aí aquela famosa volatilidade, aquela briga de preço aí também, né? CEMIG 11,30, não apanhou, né? O papel se segurou aí para cima. Copel 9,24. Esperaria Copel nessa linha de tendência de alta aqui, talvez. Taesa, 11.
Ó, tá, essa pode vir buscar esses 31, né? Passou para baixo aqui também, né? Ó, se mantém dentro do range de consolidação. Engie 2,40. Tem alguma coisa que esses papéis, tá? Esses papéis aqui tem alguma coisa de fundamento aí que eu não me liguei e talvez, né, dentro do setor não sejam os mais interessantes, tá? Porque passar para baixo da média de 200 ali não é um bom sinal, tá? Isso aqui não é um bom sinal. Não, eu acho que não deixa de ser um bom ativo, na minha opinião. Acho que não perdeu tanto fundamento assim, mas, né, ó, não é um bom sinal, tá? Esse papel ter perdido essa média de 200. De repente fica barato, ó, historicamente ele não passou, né, para baixo dessa média de 200 e sempre trabalhou bem longe, tá vendo? EQTL, ó, caminhando para a média de 200. Tecnisa, micão. Não volume na Tecnisa, mas volume quanto? Deixa eu ver. Nossa, 200 mil reais, nem dá para olhar. Mobile, não. MYPK 11,91, ó, outro papel, tá vendo? Tem alguns papéis aí que ficam, né, em consolidação e dá para operar muito, tá vendo? Ó, muito, ó. MYPK, ó, consolidação, tá vendo? Passei alguns aí, dá para operar muito isso, às vezes, no long short, né? Dá para fazer várias coisas aí com esses papéis. É o que. Não, Trisul caminhando para região de suporte também, aqui para baixo. EZTC, plano em plano, ó, papéis com beta em juros, né? Quem botou no bolso, botou. Quem não botou e pegou. Se comprou mal esses papéis, dá uma machucada, hein? Demora para voltar, às vezes. MDNE também, ó, voltando bem rápido. VUC. Cirela, 17,59. Cirela veio quase naquele ponto de suporte, ó, que eu coloquei vacão lá, ó, também. Vaziozão. Do Afonso, JBS, Marfrig. E aí, Marfrig, bandeira de alta ou não? Nesses 60 minutos, hein? Interrogação, né? Tá bonitinha nessa bandeira de alta aqui, né? Só saber se o mercado tá com tanto apetite assim para puxar esse semanal aqui, né? Que esse semanal tá meio puxado ainda. Não, por enquanto, correção, né? Tem média de 9 e média de 21 para chegar de perto. Bens industriais, aí. Eco-rodovias, ó, subiu. Vamos ver, subiu. Essa no semanal também tá bem esticada, né? Ó, até deixou um martelinho lá. Se esse OBV tivesse virado para cima, seria puta, ideal esse martelinho aqui. Seria top, daria para pensar nele. News, frio, aéreo 8,77. Fras. Não. E vamos passar os gráficos lá de fora também, pessoal, que é importante também, ó. Criptos 97, tá vendo? Não precisa ter pressa para comprar. Pode ser que venha um movimento aí de correção, né? Se mudar a narrativa agora, pessoal, de juros nos Estados Unidos, pode ser que demore um tempo aí para cripto não andar, né? É que não é muito no mercado, mas eu imagino o seguinte, que se vier realmente essa narrativa, né, de os próximos de repente não tem corte de juros, né? Não sei se vai ficar tem algum outro drive, né, que desloca preço para cima, né? Porque aí prevalece a correlação com o mercado americano, tá vendo? Então mudou um pouco a narrativa. Esse cara tá subindo, tá vendo? Ó? E esse cara cravou pivô de alta nesse semanal aqui, ó. Se colocar um gráfico semanal aqui do. Esse camarada aqui é o título de 10 anos dos Estados Unidos, tá vendo? Daria para projetar esse pivô de alta lá para cima, né? Ó, né? Que é o mercado reprecificando a expectativa de juros. Não tem mais dois pontos para cá, né? Ó. Não tem um próximo ponto. Vou colocar uma e outra aqui, ó. Então tem dois pontos para cima, ó, pivôzão de alta bonito, 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 né? Naquele contexto que eu acho imperdível até, né? Mesmo em cenário de consolidação, né? Ó, vem para as médias, ó, correção perfeita para as médias, né? Ó, bonito esse pivô de alta do título de 10 anos. Então ficaria ruim para as criptos, né? Então as criptos eu traçaria, né? Ó, uma região boa de trade aqui, mais ou menos. Uma outra região eu ficaria esperto nessa média de 21, né? Iria deslocando
segunda região aí para aporte, porque seria, né, uma intermediário, né, 50% mais ou menos dessa perna de alta, tá vendo? Região próxima à região de topo anterior. Então eu ia ajustando aqui, ó. Aí ou tentaria tradear, né, os repique que vem, né? Às vezes você consegue fazer uns tradezinhos de região ou, né, para aportar, talvez, se continuar com viés de alta. Aí eu vou dar uma acompanhada. Eu acho que vou comprar uma merreca se der uma refugada aí, tá? Confesso que comprei hoje. Hoje eu voltei um pouquinho para cripto, porque vendi as cripto, eu vendi a posição que eu tinha em cripto, né? Eu precisei usar o dinheiro, aí agora eu vou aportando novamente, aos pouquinhos, tá? Então, dentro da minha política de aporte, eu compro um pouco de cripto também. Então, a Ethereum 3.400. Ethereum é a decepção, né? Ethereum não andou, né? Ethereum deu uma boa melhorada, voltou para os 3.800, mas não destravou. DXY, ó lá, rompimentaço, lindo, lindo, lindo. Isso aqui no diário ficou uma pintura, esse rompimento. Ó lá, o dólar ganhando força, tá vendo? Quando a gente vê o nosso dólar subindo, não é só aqui que, né, o dólar está ganhando força, né, que a moeda está sendo desvalorizada. Dá uma olhada, né, ó. Rompimento aqui, dólar ganhando força. Mais outro, dólar ganhando força. Aí deu uma enroscada, né? Aí vem o rompimento de todos os pontos. Faz um pivô de alta aqui, vela de ignição deixa esses três pontos aqui, ó, duas aberturas, tá vendo? Ó? Vai lá em cima, rompe essa máxima também, caminho livre aí para cima. Aí quando você olha no semanal, pivôzão de alta contexto, né? Ó? Saída de consolidação, dá uma olhada nesse rompimento aí, dólar DXY bem bonito para cima, né? Acho que os outros pares aí devem estar tudo embicado para baixo, se a gente for olhar. Euro USD, ó, pivô de baixa no semanal, dá uma olhada nesse pivô de baixa no semanal aqui, ó, do Euro USD, né? USD JPY também, né? Aí aqui é o contrário, né? Porque é USD JPY, né? Aí aqui também para cima, né? Não sei que aconteça alguma coisa com JPY. Europa teve um ajuste, né? O DAX se realizando no semanal. O mercado americano tem espaço para cair também, pessoal. É uma outra observação, né? Então, para quem está montando aí posição SPY, NASD 11, né? Nesses ativos, vale a pena também dar uma fatiada, deixar uma reservinha de emergência para esses papéis aí, que se o mercado entrar num ciclo de correção aqui, né, dá para a gente pegar SPY, eu tenho umas ETFs aqui que eu fico de olho nesses movimentos, ó, QQQ, Nasdaq, SPY, tá vendo? Essas aqui dá para começar a esperar um pouco para se posicionar, o Hash, Ethereum, QBTC, tá vendo? Tem a de Solana, né? Agora tem a ETF de Solana, ó, que é Sol, né? A ETF aí que replica os movimentos da Solana. Então dá para surfar algumas coisas, dá para ir se armando, né? De repente vem um próximo movimento bom, né? O pessoal segue bastante otimista com a tese, né? Mas essa mudança de viés com juros pode dar uma dificultada. Beleza, pessoal? Agradeço a audiência e a paciência por mais esse vídeo de fechamento e estamos aí. Grande abraço.